Uma palavra com o Bispo Marcelo Albuquerque. Mateus capítulo 4, versículo 12. Mateus 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Nebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui junto de ti para ouvirmos a tua palavra, e cremos que a tua palavra não voltará para ti vazia, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha total liberdade de falar, de ministrar ao nosso coração. Senhor, que o teu Espírito faça a obra que está no teu coração. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque sabemos, Pai, que o Senhor conhece todas elas e nesse momento já está cuidando de cada uma delas. Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem colocado assim umas inquietações no meu coração muito grandes. Em cima do que eu estava falando agora para vocês, o estado que muitas vezes a gente vê a igreja ficando, nós ficando, que a igreja somos nós. E um desses dias o Espírito Santo de Deus falou: qual foi o principal assunto de Jesus? Qual foi o primeiro assunto de Jesus? Quando esse texto aqui, ele tinha voltado do deserto, ficou 40 dias no deserto, o Espírito Santo ajudou, o Espírito Santo conduziu, ele ficou 40 dias ali sendo provado, testado, e quando ele sai do deserto, ele começa a pregar. E a primeira pregação de Jesus não foi vitória. A primeira pregação de Jesus não foi honra. A primeira pregação de Jesus não foi crescimento. A primeira pregação de Jesus não foi Deus vai te dar todo o desejo do teu coração. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe? E nós vemos que Jesus foi o principal assunto de Jesus. Se você pegar a tua Bíblia, tiver curiosidade de ler de Mateus até o final de João, os 4 evangelhos, mais de 100 vezes o reino de Deus é citado. Mais de 100 vezes. O reino de Deus, a oração que Jesus nos ensinou. Como que é a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele nos ensina, ele coloca o reino de Deus como uma prioridade. Foi o principal assunto de Jesus. O principal assunto de Jesus foi o reino de Deus. Não só o reino de Deus lá na eternidade, mas vivermos os valores e os princípios do reino de Deus aqui na terra. Mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque nós temos um espírito, mas habitamos num corpo. E a gente tem um monte de necessidade, a gente tem conta para pagar, a gente tem conflitos para resolver, nós temos crises existenciais, nós temos uma série de coisas que nos influenciam, que às vezes a gente está mais sensível para as coisas de Deus, às vezes a gente não está tão sensível para as coisas de Deus, às vezes as coisas de Deus têm uma importância maior na nossa vida, às vezes parece que nem tem tanta importância, tem hora que as coisas de Deus faz tanto sentido, tem hora que parece que não faz sentido nenhum. Não sei se alguém aqui sabe do que eu estou falando, se é só comigo que essas coisas acontecem. É difícil você manter um nível de espiritualidade, de sensibilidade com as coisas de Deus, assim, constante. Você luta, você ora, você jejua, você lê a palavra, você é ministrado, você se arrepende, você se conserta. Mas nós não podemos perder de vista a importância que o reino de Deus tem para nós, porque esse mundo aqui vai passar, irmãos. Isso aqui vai passar.
Eu fiquei assim impressionado, um amigo muito querido lá de Londres, ele é inglês, pai dele indiano, casado com uma brasileira. E o pai tem muito dinheiro, uma pessoa que trabalhou muito, uma pessoa muito íntegra, muito honesta. E ele chegou a um ponto da vida dele em que ele não precisa mais ficar em lugar que tem frio. Ele não gosta de frio. Então o que acontece? Quando está verão no hemisfério norte, ele fica lá, mas quando chega o inverno, ele desce para a Índia, que é hemisfério sul. Então está inverno lá na Europa e está verão na Índia. Ele tem casa nos dois lugares. Bacana isso, né? Enfim. Mas aí o netinho dele está para nascer. Vai nascer agora, final de março. E aí ele tinha um voo marcado para uma segunda-feira, era uma terça ou segunda-feira, ele tinha um voo marcado para ir para Londres, para acompanhar a chegada do primeiro netinho homem, ele só tinha um netinho e uma netinha mulher. E aí esse senhor, aparentemente bem de saúde, cheio de planos, cheio de vida, cheio de coisas que ele conseguiu acumular ao longo da sua vida, fica com uma febre. Fica com uma febre, vai no hospital. Que febre é essa? Revira o cara do avesso, scan, essas coisas todas que faz, ressonância magnética, uma série de coisas, e aí descobre que ele está com infecção no pulmão, e a infecção do pulmão passa para outro lugar, e o resumo da ópera, ficou entubado na quarta, lutando contra a vida, quarta, quinta, na sexta, morreu. Morreu. Não viu o sobrinho, o neto. Não usou o ticket de avião que ele tinha comprado para segunda-feira. Não usou, morreu, foi embora. Acabou. As coisas são assim. Você está bem, cheio de planos, e antes do que a gente imagina, a gente vai prestar conta com Deus. Antes do que a gente imagina, as coisas desse mundo passam. Eu fico observando alguns sinais que a gente vê. Eu fico às vezes vendo aquele, já comentei isso várias vezes aqui, eu fico vendo aquele Eike Batista. Outros chamam ele de Ike Batista. Até 2 anos atrás, o homem mais rico do Brasil. O 7º, 8º do mundo. O cara dava entrevista, cheio de ambição. Eu vou ser o homem mais rico do mundo em 2015. Em 2015 era a manchete de todos os jornais. Está devendo 1 bilhão. Deve 1 bilhão. Juiz pegando o carro dele, passeando com o carro dele por aí. Que loucura. Eu sei, irmão, deve ter dinheiro pra caramba guardado por aí, porque o que aparece é uma parte. Ele não é coitado de jeito nenhum. Mas só o que ele está vivendo... Sabe, a ex-mulher lá, Luma de Oliveira, a polícia chegando lá, pegando o carro dela, o filho bonitão, perdendo o carro também. Aí você fica olhando assim, mas rapaz, como que pode as coisas mudarem tanto em 2 anos? Eu estava conversando com o pastor Marcelo, que trabalha lá em Suape, lá no estaleiro, e às vezes eu fico esperando para ver uma notícia lá fora daqui do Brasil, que é raro. Raro algum jornal fazer notícia boa da gente. Quase sempre é alguma bagaceira, quase sempre alguma coisa que não é legal. E estava lá uns dias atrás, os caras assim, indignados. Como que o Brasil conseguiu estragar tudo? Como que o país em 5 anos virou de uma vez como o nosso país virou? E eles não entendem. Mudou, a coisa é volátil, a coisa é agora, já não é depois. Mas só que o reino de Deus não é o império do Eike Batista, o reino de Deus não é o império da Petrobras, o reino de Deus não é império persa, assírio, babilônico, romano, egípcio, o que for, esses monte de impérios que existem hoje, e que tudo que existem deles hoje, para a gente lembrar, são coisas de arqueologia, essas coisas todas. O reino de Deus é um reino eterno. E esse reino precisa reger a nossa vida. E a preocupação que eu tenho às vezes é qual a importância desse reino na minha vida? Qual a importância do reino de Deus nas decisões que eu tomo? Qual a importância? Quando eu vou tomar uma decisão, o que é importante? Eu estou pensando na eternidade, no reino de Deus? Eu estou pensando só o agora. Sabe, o quanto que a chegada desse reino que um dia vem, pode ser na minha geração, pode ser na geração da minha filha, da minha neta, não sei, mas um dia vem. O quanto que esse reino influencia as minhas decisões. As decisões que eu tomo de maneira egoísta, pensando só no meu bem-estar momentâneo, não se importando com nada, com ninguém, muito menos com o que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes a palavra de Deus é meio fora de moda para alguns assuntos do mundo. Quando você cita alguma coisa da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que vem de fora disso é do maligno, não é isso? É sim, sim, não, não. Mas a gente vive uma época de tanta gente enrolada que você não consegue tirar da pessoa sim ou não. Você fala, esse assunto aqui, mas veja bem, lembra aquela história do professor Raimundo, aquela escolinha do professor Raimundo, que tinha o Rolando Lera? O
Professor, eu estava vindo para cá e aí eu vi um negócio aqui, pensei, comprar Loei, não comprar Loei, comprei que era o Rolando Lero. Você lembra desse cara? Eu estava assistindo o canal Viva, estava passando a escolinha do professor Raimundo. O cara não sabia, né, bichinho rolado, não falava nunca, sim ou não. Ele, no final, não sabia de bulufas. Sabe? Então, hoje em dia, as pessoas ficam em cima do muro, não fala sim ou não fala não. Mas a Bíblia fala, seja o seu falar, sim, sim, não, não. O que proceder de passar disso é coisa maligna. Mas a gente vive uma época em que... O que você acha a respeito disso? Ah, veja bem. Por quê? Porque se você falar, não, a Bíblia diz assim, a pessoa é o crente fundamentalista. Eu fico imaginando, quando Jesus voltar, o que a gente vai falar para ele? Quando Jesus voltar e pegar a gente ocupado com tantas coisas que talvez a gente não deveria estar tão ocupados, a gente ocupado com tantas coisas que talvez faz a gente se preocupar tanto só com hoje. E eu te digo uma coisa, a palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo se resumir somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo que eu espero de Jesus, se o padrão de bênção é o que eu tenho hoje, e não me interpretem mal, por favor. Ah, Bispo, você está falando que eu não posso ter vontade de sonhos, de ter, de ser, de comprar, de conquistar, de vencer. Eu não estou falando nada disso. O problema é quando as coisas secundárias ocupam o lugar das coisas primárias. Esse é um grave problema. E a gente se esquece que, conforme a palavra diz, nós somos peregrinos. Sabia que você é um peregrino? Peregrino. Sabe o que é um peregrino? Quem está de passagem. Peregrino. Não é só quem vai fazer trilha de Santiago de Compostela. Não, nós somos peregrinos. Te mostro na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, se não me engano. Abre comigo, por favor. Veja o que o apóstolo Pedro fala, algo muito tremendo. 1 Pedro capítulo 1, versículo... Vamos ler do 14 ao 17. 1 Pedro 1, versículo 14 ao versículo 17. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. O que é se portar com temor? É ter medo de Deus? Ixi, ai meu Deus, Deus. Não, temor é reverência. Temor é reconhecimento da grandeza de Deus. Temor é reconhecimento de que você pode enrolar quem você quiser enrolar, mas você não enrola Deus. A gente pode ter argumento para tudo. Tem gente que chega para mim e fala assim, porque Deus me falou não tal coisa. Quem é eu? Quem sou eu para questionar se Deus falou ou se não falou? Só que Deus conhece as motivações do nosso coração. Deus sabe quando a gente está enrolando. Deus sabe quando a gente está fugindo. Deus sabe quando a gente está espiritualizando a nossa covardia. Deus sabe quando a gente usa termos bíblicos, versículos bíblicos, passagens bíblicas, para tentar justificar coisas que a nossa carne está querendo fazer. Ninguém pode te questionar. Você está usando a Bíblia? Quem vai ficar falando que... Não, mas Deus conhece. A palavra de Deus fala, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus sabe de tudo. A gente pode ficar escondido atrás de desculpa a vida inteira. Só que diante de Deus não vai ter desculpa, irmão. Tem gente que é muito articulada nas palavras. Tem gente que é muito boa de conversa. Tem gente que é... Desculpa falar isso, não estou dizendo que tem alguém aqui assim não. Mas eu já conheci pessoas que são tão mentirosas, mas tão mentirosas, ao ponto de acreditar na própria mentira. Alguém conhece gente assim? Eu conheci, irmão. É impressionante. Tem gente que mente tão descaradamente. Tem gente que se profissionalizou na técnica da mentira, da dissimulação, que a pessoa chora contando a mentira dela. E você às vezes sabe que é mentira. E a pessoa... Você fala, rapaz, que é isso?
Você é um artista. Quem assistiu o Fantástico domingo passado? Um cara na cadeia que dá cadeira e dá golpe. Liga para os hospitais e consegue ligar para o hospital e falar, você precisa de tal remédio e tal. O cara consegue roubar de gente 200 mil por mês. De dentro de uma cadeia. Arrumando o número de hospital. Não me pergunte como. O bicho sonso. Um bicho dissimulado. Acho que ele acredita na própria mentira dele. Sabe, e eu tenho que me portar com temor no tempo da minha peregrinação. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. As desculpas esfarrapadas que a gente arruma para justificar nossa negligência, nossa omissão. As desculpas esfarrapadas que a gente arruma para justificar a ferida que a gente tem no nosso coração, que a gente não quer que seja curada. Porque às vezes tem gente que se perdeu é problema, perde o assunto. Então imagina se eu ficar curado, vou falar do quê? Imagina se Jesus me cura. Imagina se Jesus me liberta do meu trauma. Como é que eu vou ser vítima? Como é que eu vou ser coitado? Como é que eu vou ter uma história triste para contar para todo mundo? Como é que eu vou ter? Alguém vai perguntar para mim, você está bem? Eu estou bem. Jesus mudou a minha vida. Mas as pessoas às vezes se apegam. Eu conheço pessoas assim que o tempo já passou e a pessoa continua ali apegada. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos nos portar com temor no tempo da nossa peregrinação. Deus sabe. Uma coisa que eu preciso pedir para Deus e que eu peço para Deus, tem 2 orações que eu faço para Deus, irmãos. Entre tudo, tem 2 que eu peço para Deus desde que eu me converti. Eu me lembro sempre de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu conheço crentes sem vergonha desde que eu me converti. Crentes, deixa para lá o adjetivo. Entendeu? Crente de tudo. Olha, irmão. E eu fico olhando assim, eu sempre olhei assim, eu falei, o que esse cara está enganando? O que esse cara está fazendo dentro de uma igreja? Ele está de brincadeira, está de palhaçada. É aqueles crentes, aleluia, glória a Deus, e fala tão bonitinho o crentez, só Deus sabe. E teve uns caras que eu conheci que eu falei assim, Senhor, coloca temor no meu coração. Eu não quero virar isso. Porque é fácil enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. É muito fácil enganar os outros. É muito fácil. É muito fácil um pastor estar aqui, pega o microfone, se ele souber fazer essas piruetas aí que muitos pastores sabem, é fácil. Dá umas gritadas, dá umas aumentadas no tom de voz. Aleluia, irmão. Você vai ver se fala que aleluia ou não fala. Fala. Que se não falar, o pastor joga o microfone no seio. Então você fala aleluia. Aleluia, glória a Deus. É vitória. Aleluia. Ele é honra. Recebe aí. Recebe agora. Aleluia. Não tenho nada contra, irmão. Palavras de vitória, nada contra. Estou falando que é fácil enganar. Só que se você tiver temor de Deus, você se conserta antes de subir no altar. Se você tem temor de Deus, se alguém disser aqui que não tem pecado, é mentiroso. Mas se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado. Sabe, é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Me perdoa, eu não queria ter ficado nervoso e fiquei. Se o Senhor conhece meu coração, eu não queria fazer o que eu fiz e fiz. Restaura a minha vida, é temor. Portar com temor no tempo da nossa peregrinação. Não virar crente descarado. Crente sem vergonha, crente dissimulado. Eu conheci cara aqui em Recife, que ele fazia coisa errada, e depois ele olhava assim, é só ajoelhar e pedir perdão. E aí a gente deixa para lá. Deixe para lá, nem te conto o resto da história, porque não temos tempo para isso. Então é temor. E outro versículo que para mim, vocês sabem, é ter temor de Deus e Senhor, manter o meu coração limpo. Provérbios 4:23. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Se você tiver temor de Deus, e se o teu coração for limpo diante do Senhor, você fala assim, Senhor, eu não quero guardar essa mágoa. Eu estava conversando com o pastor Edilson semana passada, eu veio para São Paulo, e aí conversa vai, eu comecei a lembrar de um monte de coisa. Eu falei para ele, rapaz, tinha até esquecido disso. Essa daí eu também esqueci. Graças a Deus, irmão. Tem coisa que eu simplesmente esqueço. Sabe por quê? Se você quiser virar uma vítima, você vira. Se você quiser virar o coitadinho de Albuquerque, é fácil.
Ai, gente, olhem por mim. Não, irmão. Está liberado, está perdoado. Deus abençoe. Tem gente que já me fez tanto mal que já... Nossa, você fala assim, está com raiva? Eu não tenho raiva nenhuma, não, irmão. Deus abençoe, Deus limpou meu coração, restaurou minha vida. E é porque eu preciso ter temor de Deus, porque Deus conhece o meu coração. Agora, nós como peregrinos, nós precisamos tomar esses cuidados. Ter temor de Deus, cuidar do teu coração. Outra coisa importantíssima que eu estava falando agora há pouco, não deixar coisas secundárias ocuparem o lugar das coisas primárias. Às vezes a gente deixa coisa que é segundo plano. Não estou falando que coisas de segundo plano não são importantes. Mas quando o segundo plano se torna mais importante do que é o primário, o mais importante de tudo na minha vida, o que é? O meu relacionamento com Deus. Amém? Nada é mais importante do que isso. Como eu estou com Deus. Nada é mais importante. Sabe, mas muitas vezes a preocupação com o emprego está muito mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Ah, bispo, mas você quer me dizer agora que eu não preciso me preocupar com o meu trabalho? Não. Eu não disse que coisa secundária não é importante. O problema é quando a coisa secundária faz você negligenciar aquilo que é o mais importante, que é a tua vida com Deus. E muitas vezes você vê pessoas que são obstinadas, pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra, elas estão na igreja porque elas têm uma ambição, elas querem tratar Deus como o gênio da lâmpada. Eu tenho 3 pedidos para fazer. Sai daí, Senhor, levanta aí, manifesta a glória. E a pessoa, ela vive numa obstinação tão grande, porque ela quer, ela precisa, ela quer ver o filho bem, ela quer ver a filha bem. Ô bicho, você vai falar que cuidar do filho. Irmão, se o teu filho for mais importante do que Deus, o teu filho virou um ídolo na tua vida. Quer você queira ou não queira escutar. Se o teu filho ou sua tua filha, ou se o teu ministério for mais importante do que a tua vida com Deus, você está fazendo coisas que são importantes se transformarem em ídolos, porque ocuparam o lugar de Deus na sua vida. E agora eu te falo uma coisa. Quando você coloca a coisa secundária na frente da primária, acontece uma coisa muito chata. Porque você não consegue resolver nada e você perde a sua intimidade com Deus. Agora, quando você fala assim, Senhor, do meu relacionamento contigo vem tudo. Eu vou cuidar da minha vida contigo. Eu vou cuidar da minha intimidade com Deus. Eu vou cuidar da minha vida no altar. Aí, meu irmão, você pode ter uma certeza. O resto é o resto. Porque na presença de Deus tem cura para a tua família. Na presença de Deus tem salvação da tua família. Na presença de Deus tem a provisão que você precisa. Na presença de Deus tem a honra no lugar da vergonha. Na presença de Deus tem tudo. Agora, quando eu vou correr atrás da honra, e a honra se transforma numa obstinação. Irmão, a gente vive num país... As pessoas são muito apegadas a título. As pessoas precisam ser honradas. As pessoas precisam toda hora ter o eguinho dela massageado. E a pessoa não percebe que está idolatrando isso. Sabe, bem-aventurado não é a quem a si mesmo se louva, mas a quem Deus louva. Sabe, às vezes a pessoa não te honra, mas Deus conhece o teu coração. E aqueles que não te honram, vai se atrestar com Deus, porque quem vai te honrar é o Senhor. Sabe, irmão, é o seguinte... Eu estou me lixando para o que os outros pensam. Sabe por quê? Porque eu já perdi tempo demais na minha vida, preocupado com o que os outros pensam. As pessoas que você mais se preocupa no que ela pensa, elas não resolvem nada na tua vida. Está na hora de você se preocupar mais com o que Deus pensa. Porque a gente passa às vezes a vida escravo de querer agradar os outros, de não querer contrariar, de querer fazer a política da boa vizinhança, de querer ser brother de todo mundo, ao custo muitas vezes da sua vida com Deus. Só que é o seguinte, quem é de Deus na sua vida, vai ficar com você quando você se posiciona ao lado do Senhor. Se não é de Deus, vai embora mesmo. E isso em tudo, em negócio, em amizades, em relacionamento, em tudo. Pode aí, vá. Porque para mim, em primeiro lugar, é o Senhor. Estava conversando com o pastor José Roberto hoje. Irmãos, poxa, o trabalho que é feito lá em Niterói é tão lindo. Tão bonito, faz tantos anos que a pastora Rita, o pastor Roberto, Teia, se esforçam com aquele trabalho. Uma luta para conseguir pagar os professores. O trabalho que é feito nessa igreja é tão bonito. Uma luta, atrasa aluguel, dificuldade financeira, estica daqui, puxa de lá. Eu cheguei para o Zé e falei, Zé, é interessante, né, pai? Tem umas ONGzinhas aí, tudo sem vergonha, que não faz nada. E os caras conseguem tanta verba.
A gente não consegue o dinheiro para pagar aluguel. É um empresário, é um camarada que fala, eu vou pagar 12,5 pau de aluguel aqui para vocês, pelo menos aluguel não esquenta a cabeça. Amém. Aí o Zé pegou para mim e falou assim, bispo, essas ONGs que conseguem muita verba, quase sempre elas conseguem, por quê? Porque a pessoa que libera a verba, é o petrolão que está rolando aí, né? A pessoa dá a verba, da verba que a ONG recebe, manda de volta para o cara que liberou a verba. Não estou dizendo que todos são assim, muitas são assim. E eu falei assim, a gente vai continuar na luta. Se para a gente ter dinheiro tiver que se corromper, continuaremos na luta. Porque eu prefiro estar na luta e estar limpo, do que sair da luta e dar moleza para o capeta para detonar a gente. A gente vai continuar assim. Não tem esquema, não tem... Ninguém vai usar nossa conta para lavar dinheiro. Ninguém vai usar a CNPJ da ONG, que já está aberta desde 2006, para fazer nada de errado. Ninguém. Porque se a gente caminhou na limpeza e na pureza até agora, vai ser assim até o final. Sabe? Mas muitas vezes você sofre pressões. Você sofre pressão. Você prioriza as coisas de Deus e de repente fica aquela coisa. E aí, você vai cuidar das coisas de Deus e as suas coisas. Irmãos, não confundam. Não coloque palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que cuidar das coisas de Deus é você viver socado dentro da igreja. Não estou falando disso. A tua vida com Deus. Sabe, você tem que tomar cuidado. Quando estudo, ocupa o lugar de Deus. Quando namoro, ocupa o lugar de Deus. Marido, ocupa o lugar de Deus. Filho, meu filho tem que ter sucesso. Minha filha tem que ter sucesso. Minha filha tem que ter sucesso. Eu estava outro dia muito feliz com a Esther. A gente tinha conseguido uma ótima escola. Acho que eu contei isso aqui na quinta-feira. Vou contar para vocês. Estava muito feliz. Porque a Esther estava estudando numa escola mais ou menos. E a gente estava numa lista de espera para colocar ela numa escola melhor. E... aí chegou uma segunda-feira, eu falei para a Fabiana assim, Fabiana, vamos lá na escola. A gente é que nem a viúva, a gente vai bater lá para saber que posição que a Esther está na lista. Porque é a escola cristã, muito boa, ela é muito boa. A escola onde a Mariana estudava quando a gente morou lá na primeira vez. Uma escola muito boa. E quando a gente chegou lá, foi na secretaria, a mulher olhou assim e falou assim, nossa, ela está em primeiro lugar da lista. Ela estava em sexta, foi parar em primeiro. E por um acaso, no dia que ela foi parar em primeiro, uma criança que morava na Inglaterra mudou para a Nigéria. Ela foi para a primeira e abriu uma vaga. E aí, Esther entrou na escola que ela tanto sonhava. E a Esther passava na frente dessa escola. Todo dia que ela passava com a Fabiana na frente dessa escola, ela levantava a mãozinha dela e falava, em nome de Jesus eu vou estudar nessa escola. Em nome de Jesus. A Esther, irmão, pense na figura, a Esther. Mariane sempre foi, mas a Esther está superando. Esse negócio de filha mais nova é brincadeira, não. É a figura. E aí entrou, eu fiquei tão feliz, irmão. Sabe que você fica orgulhoso? Sabe que você fala, uau, graças a Deus. Minhas duas filhas estão encaminhadas. Ótimas escolas. Escola que até os ingleses querem colocar as crianças, não conseguem. O brasileiro colocou. Para a glória do Senhor. Está lá. E o melhor de tudo, de grátis. Vascão, 0,800. Na dica de nada. A única coisa, na faixa, a única coisa que paga é o lanche da menina. Entra 8, sai 3,5. Uma beleza. E eu estava meio orgulhoso aquele dia. Está feliz. Oh, glória, aleluia. Tipo assim, bati, e a porta abriu, aleluia, glória a Deus. E aí naquele dia eu dormi, no outro dia acordei. E fui direto assistir a notícia. Você sabe, eu gosto muito de assistir notícia. E está falando muito lá, esse conflito na Ucrânia. Esse conflito que está tendo lá, os separatistas russos que querem pegar a Ucrânia, a guerra, a ameaça dos Estados Unidos para a Rússia, os Estados Unidos quer armar os ucranianos, e aí o Vladimir Putin falou que se armar os ucranianos, ele não vai deixar barato, aí vai virar um angu de caroço, irmão, que a gente não sabe nem quais são as proporções. E aí fizeram um documentário na casa de uma mulher, ela tinha uma casa, e aí ela estava num cômodo com o marido, e as três crianças dela num outro cômodo. Caiu um míssil na casa da mulher. E as três crianças dela morreram na mesma hora. 3 crianças. Tudo, acho que a mais velha tinha 12, 13 anos. Irmãos, eu olhei aquilo ali, mas doeu tanto o meu coração. O desespero daquela mãe. Daquela mãe que talvez estivesse feliz como eu. Eu consegui uma escola boa para minha filha. E de repente uma coisa que veio de onde ela não imaginava, mudou tudo, acabou tudo. O que a nossa vida é? O que nós somos? Que plano que a gente pode fazer? O mundo que a gente vive, aonde se perde as coisas assim, desse jeito. Priorize Deus na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Primeiro lugar porque Ele te protege. E segundo, se o teu tempo chegar, você vai morar na eternidade com Ele.
Coloque Deus como prioridade na sua vida. A gente corre. Aquela música da Heloísa Rosa é muito boa. Aquela música Vaidade. Sabe, corre tanto, luta tanto, busca na vida tantas coisas, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Corri. E aí? Cadê? E aí? E agora? Chegamos no lugar nenhum. Corre. Olha, estou de novo aqui no mesmo lugar. Mas eu creio, irmão, que quando Deus está no lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, prioridade. Senhor, a minha prioridade é conhecer o Teu coração. Senhor, a minha prioridade é buscar a Tua presença. A minha prioridade, Senhor, o Senhor conhece a loucura, sabe, cheque para cobrir. O Senhor conhece, Pai, os problemas dentro de casa. Eu estava conversando com o irmão outro dia que aconteceu um monte de coisa com ele assim, mas foi muito intenso. Uma atrás da outra, mas coisas assim intensas. Perda de ente querido, finanças, casamento, saúde, foi tudo numa pancada só, num período de 10 dias. E o irmão ficou assim meio anestesiado, sem saber direito o que fazer. E a palavra que Deus deu no meu coração foi para ele, foi assim: brother, é o seguinte, tem hora que a gente não tem todas as respostas, a Bíblia fala isso, que assim que a gente não sabe a direção do vento, assim como nós não sabemos como uma criança é formada no ventre da sua mãe, assim nós também não conhecemos todos os caminhos do Senhor, e a gente caminha com Ele pela fé. E é nessa hora, irmão, que é a hora que a gente coloca a palavra de Deus em prática, a hora que você vive 1 Pedro 5,7, eu me humilho sobre a poderosa e onipotente mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno me exaltará. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não compreendo. Senhor, eu não sei por que está acontecendo. Não sei por que deu tudo errado. Não sei por que eu estou enfrentando esse tipo de coisa na minha vida. Mas uma coisa eu sei. Tu és soberano, Tu és poderoso. E eu não quero permitir, Senhor, que essa pressão que muitas vezes vem sobre a minha vida me faça deixar o Senhor como segundo plano e me envolver com as coisas que eu preciso muitas vezes estar envolvido. Senhor, me ajuda no meio desse temporal, desse furacão, de tantas coisas que estão acontecendo. Hoje eu estava vendo, não sei que irmão que escreveu, eu achei tanto engraçado, porque fizeram um barulho por causa do redemoinho que teve esses dias em Piedade, aí hoje o céu estava laranja, o irmão, olha, o céu está laranja, não sei o quê. Sei lá, irmão, que redemoinho é esse, que céu laranja que é esse? Mas com o céu laranja, com o céu abóbora, com o céu roxo, estejamos bem com o Senhor em nome de Jesus. O dia do Senhor vem como ladrão na noite, quando andarem dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. A gente não sabe, um dia por Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como a noite que se passou, a gente não sabe. Talvez a gente não consiga ver essa refinaria funcionando. Talvez a Fiat não produza nenhum carro, Jesus volte antes, sei lá o que vai acontecer, eu não sei. Eu vou fazer minha parte. Mas eu tenho que viver com santo temor no tempo da minha peregrinação, em nome de Jesus. Eu não quero estar vacilando, não quero estar ocupado com vaidade, Senhor. Eu não quero estar ocupado com coisas insignificantes, que gastam a minha força, que gastam a minha alegria, que gastam as minhas energias todas. Eu fico exausto, para quê? Para nada. Mas eu vou fazer o que a Tua palavra diz. Eu vou Te buscar em primeiro lugar e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Sabe, a gente muitas vezes fala, Romanos 12:2. Não vos deixeis amoldar por este mundo, não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando que a vontade de Deus se manifesta? Quando eu resisto. Quando eu resisto, o mundo vem para me moldar. É desse jeito que tem que ser porque todo mundo faz. É desse jeito que tem que ser porque está todo mundo fazendo desse jeito. Mas quando você resiste, quando você fala assim, Senhor, eu não vou me moldar pelo padrão desse mundo. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer. Aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O diabo ofereceu um monte de coisa para Jesus no deserto. Não foi? Se você me adorar, eu vou te dar isso, isso e isso. Transforma isso aqui em pão. Se joga do templo. Me adore que eu te dou os reinos do mundo. Eu não quero o que o diabo tem para me dar. Eu quero o que Deus tem para me dar. Talvez a carne grite. Talvez as suas emoções fiquem aí meio conflituosas.
Talvez um monte de coisa aí que você vai ter que enfrentar, esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. O tratamento de Deus. A gente volta lá para dentista. Sabe, esperar o tratamento de Deus. Você vai voltar aqui. Eu vou estar aqui amanhã, eu vou estar aqui domingo. Vou voltar. O tratamento. Vou deixar Deus fazer a obra que Ele quiser fazer na minha vida. Entendeu? Não aconteceu do jeito que eu queria. Por que os romanos, os judeus tiveram dificuldade de aceitar Jesus como Messias? Por quê? Porque na cabeça deles, o Messias seria como Davi. Davi não tinha nenhum reino que conseguiu subjugar Davi. Davi, na época de Davi, ele teve paz por todos os lados. Então eles pensavam assim, Jesus, o filho de Davi, o Messias, que é da linhagem de Davi, vai vir, vai botar ordem nessa bagunça, esses romanos vão voar tudo. Só que o reino de Deus não era o reino da terra. Quando Herodes chegou para Jesus e falou assim, você não sabe que eu tenho poder e autoridade para te prender ou para te soltar? Jesus olhou para ele e falou assim, olha, nenhum poder você teria se o meu pai não tivesse te dado. O meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria, ele mandaria 12 legiões aqui, acabava com a tua festa. Mas fica com esse reino aqui, porque eu tenho outro reino. Ai, 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 ai. Quem pode dar um glória aí, irmão? Aleluia. É muito forte isso, é muito maravilhoso isso. Sabe, o diabo tentando manipular Jesus, mas Jesus sóbrio, são. Eu não preciso provar nada para você. Eu não preciso entrar no teu esquema, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo, aleluia. Eu não preciso descer no teu nível, eu não preciso fazer o teu jogo. Eu não preciso me prostituir, eu não preciso me vender. Porque eu confio no Deus a quem eu sirvo e a vontade dEle vai se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E ainda que eu tenha que sofrer, eu sofro, mas eu não vou fazer o que o diabo quer que eu faça. Senhor, a gente precisa ser como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Meu irmão, cadê os crentes como Sadraque, Mesaque e Abidinego? O Nabucodonosor construiu, conhece essa passagem? Nabucodonosor construiu uma estátua. E ele falou assim, na hora que tocar os instrumentos aqui, vai todo mundo ter que se dobrar a estátua de ouro que eu construí. E aí viram lá os amigos lá de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não se prostraram, ficaram lá, e aí pegaram e levaram ele para o rei. Ó rei, esses moleques aqui, ó, amigo de Daniel, que trabalha na corte, não se prostraram à sua estátua. E o rei, irmão, imaginando o rei. Eu sempre que vejo essa cena, eu fico imaginando um rei bem gordão assim, uma coxa de peru assado na mão, uma taça de vinho na outra, aqueles bem glutão mesmo, aqueles bichos, sendo um Buda. Virou para Sadraque, Mesaque e Abidinego e falou assim, olha, vou dar uma chance para vocês. Vocês estão dispostos quando escutarem o som da trombeta, do pífaro, do monte de gaita, de um monte de coisa aí, vocês se prostram e adoram a imagem que eu construí? Porque senão eu quero ver o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. E limpa com a manga da roupa dele. Bicho bem escroto. Sadraque, Mesaque e Abidinego olhou para a cara dele e falou o quê? Rei, é o seguinte. Escuta o que eu vou te falar. Escute o que a gente vai te falar. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, diante do teu ídolo, a gente não vai se prostrar. Cabra macho. Pense num cabra macho. Se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se não quiser, aleluia. Eu rio, eu dou risada com Jesus e eu choro com Jesus também. Mas me prostrar para a sua estátua, eu não prostro. Quer cortar a cabeça, corte. Cadê essa geração? Cadê a geração de pessoas que nas festinhas, que no mundo aí fora, mantém uma posição, não de um crente chato que só abre a boca para ficar falando que vai para o inferno, que não sei o quê, mas alguém que pelas atitudes mostra quem você é, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Porque aí, irmão, você já sabe o que aconteceu. Joga esses desgraçados aí. Amarraram os caras, jogaram no fogo. E daqui a pouco o rei vomitou tudo. O rei engasgou com o peru dele. Engasgou com o vinho. A gente não jogou 3 ali amarrado? Foi sim, seu rei. Inclusive os homens que jogaram os 3 morreram queimados, porque a labareda estava 7 vezes mais forte do que o normal. Jogaram amarrado? Foi amarrado. Mas eles estão soltos, passeando, e tem mais um com eles. E o quarto parece um filho de Deus. É isso aí, irmão.
Aí, não é brincadeira, a coisa é séria, mas a gente serve um Deus que intervém. Não é brincadeira, porque na hora que você está numa situação dessa, é fogo, não é brincadeira não. Mas você serve um Deus que é fiel. Honre, e Ele vai te honrar. Seja o sacrifício vivo no altar do Senhor. Está todo mundo fazendo. Mas eu não vou fazer. Por quê? Você não pode não. Porque eu amo meu Deus. Está todo mundo fazendo essa... Não, eu não sou todo mundo. Eu tenho uma vida com Deus. Eu tenho uma vida com o Senhor. Eu quero preservar essa minha vida com o Senhor. Eu estou vivendo nessa terra, mas é o reino de Deus quem dita a regra na minha vida. Tem um monte de defeito, um monte de coisa que tem que resolver, mas eu estou a cada dia procurando me colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero me conformar, me renova a minha mente, renova minha maneira de pensar. Se tem coisa na minha vida que é do mundo ainda, tenha misericórdia da minha vida. E quanto mais eu morro para a minha vontade, mais eu vivo para a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia, glória a Deus. Não ande ansioso por coisa alguma. É difícil, mas descanse o teu coração em Deus. Muita besteira que a gente faz na vida é por causa de ansiedade. Ansiedade é um nome bonito para falta de fé, na minha opinião. Entendeu? A gente não tem fé, a gente fala: estou meio ansioso. Eu acho que ansioso é meio incrédulo, porque, sabe, ansiedade é um sofrimento por antecipação. Então, quer dizer, eu não estou confiando que na hora certa Deus vai cuidar. Deus vai cuidar, irmão. Não, eu não. Mas o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Irmãos, outro dia eu estava angustiado com umas coisas assim que eu tinha que resolver. Eu fui numa reunião com o apóstolo Colin. E ele ficou falando só do relacionamento com Deus, de não sei do quê. Irmão, a minha cabeça estava a 1 milhão de quilômetros por hora naquela reunião. Porque eu não vi a hora que a reunião acabava, porque eu tinha que ligar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que não sei do quê, e não sei o que lá. Sabe quando o apóstolo estava falando na mesa assim? E sabe quando você escuta, mas você não escuta? Sabe quando você chega aqui muito angustiado, e que você está escutando o pastor pregar, e você está escutando, mas você não está escutando? É um fenômeno maluco da nossa... É um negócio doido. A gente está tão pilhado. Ainda mais que todo mundo tem telefone hoje, zap, mardito. Entendeu? A pessoa está ali, ela não consegue. Desliga esse rádio, esse telefone agora. Vou botar bloqueador de celular, que não é o que tem na prisão aqui, para ninguém conseguir acessar nada. A única coisa que você acessa é a sua Bíblia que está no seu celular. Porque fica lá. Sabe, a gente tem umas técnicas, né? A gente bota o celular na Bíblia, dá uma levantadinha assim, entendeu? Bota bem perto do peito, assim, para que ninguém atrás veja. É sério. Por quê? Porque está ansioso. Parece que se esperar 30, 40 minutos, uma pregação, 2 horas de culto a Deus, parece que se esperar esse tempo, assim, esse tempo é para o Senhor, parece que em 2 horas muita coisa vai acontecer. E a pessoa fica com uma soltação de urina aí, que vai fazer xixi, e não bebe água, que não sei o quê. Eu vejo vocês, irmãos. Não vou dizer que todo domingo eu vejo, porque às vezes essas câmeras não funcionam. A câmera que eu mais vejo é aquela dali, ó. Irmão, mas tem gente que vai ter... Qual é o contrário de desidratação? Existe? Tem desidratação que uma pessoa fica hiperidratada. Existe essa? Acho que tem gente que sai daqui com barriga d'água, irmão. É tanta da água. É tanta da água. É tanta da água que bebe. Aquela porta abre e fala: meu Senhor. Vai beber água assim. Que Deus aumente os dízimos da igreja para comprar muita água. Entendeu? Vai botar bebedouro assim, o irmão só estica a mão e bebe. Bebe no culto, irmão. Porque é uma bebeção de água. É tanta gente que para ali. Por quê? Porque está angustiado. E que esse culto acaba. Meu Deus, é 9h25, esse bicho está inspirado. Ele está falando pra caramba que não sei o quê. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Irmão, espera em Deus. Descansa no Senhor. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Senhor, eu vou descansar em Ti. Eu vou buscar o Teu reino em primeiro lugar, porque o Senhor sabe de tudo que eu preciso. Enquanto eu estou aqui Te buscando, Senhor, tem coisa que eu não posso fazer nada, mas eu creio, o Senhor já está entrando com a providência que eu preciso. Irmãos, eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu não era pastor ainda, para alguém pensar que eu só falo isso, porque agora eu sou pastor, eu tenho que falar isso. Eu estava na angústia, que eu tinha batido o meu carro.
Bem no comecinho, assim, na minha caminhada com Deus. E aí eu tive que jogar o carro fora, porque passou muito, não compensava arrumar. E eu trabalhava de representante, não tinha como depender de transporte. Foi bem no começo, na minha caminhada com Deus. Talvez o primeiro ano, talvez isso tenha sido em 94. Foi em 94, primeiro ano da minha caminhada com Deus. Eu estava numa angústia, eu falei com meu pai, falei assim, pai, será que você não conseguiria arrumar com alguém um dinheiro para comprar uma moto? Porque eu precisava comprar uma moto, pai, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu não vou mais trabalhar em loja, eu não aguento esse negócio de entrar 8 e sair 6, eu não trabalho mais em loja, pai, eu sou passarinho solto agora, eu não aguento esse negócio de entrar, bater cartão, chefe endemoniada, não dá, pai. Senhor, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Irmão, eu estava na angústia. Naquela época, 94, não tinha muito celular, mas tinha o telefone de casa. Como é que você ficava olhando para o seu telefone assim, toca telefone, uma angústia, uma ansiedade, toca telefone. Toca telefone. Alô? Era gente querendo vender telefone, querendo não sei o quê. Irmão, nada. E aí o Espírito Santo de Deus colocou uma coisa no meu coração. Leia a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, fui ler a Bíblia. Li a Bíblia. No primeiro momento é uma dificuldade danada, porque você está com a cabeça, sabe, você está lendo a Bíblia, mas o seu celular está ali. Aí será que alguém curtiu o que eu coloquei no meu Facebook? Aí você para ver. Eu não acredito que falou isso. Aí a Bíblia... Sabe, irmão, é o cão, irmão, isso aí. É o cão. Disfarçado em tecnologia, te digo. Tem gente que fica o dia inteiro e tem um monte de aplicativo agora. Tem uns aí que só adolescente sabe que tem aí, que você nem sabe qual é o nome dos bichos. Entendeu? E fica lá. Desliga tudo. Fala, Senhor, tá aí, ó. Quem quiser curtir meu post, curte. Quem não quiser, tô nem aí. Senhor, eu vou... E aí eu fiz isso, irmão. Mas naquela época não tinha nada disso. A minha cabeça estava a 1 milhão. No começo foi difícil. De repente a paz veio no meu coração. Me deu um sono, irmão. Pense no sono. Se for sono que quando arrancou a costela do Adão. Mas um sono assim do olho ficar pesado. Você parado em casa, eu falei, vou dormir aqui mesmo. Eu lembro que eu deitei assim na sala. Deitei, acho que 1 hora. Acordei numa paz. Quando acabou a ansiedade, o que acontece? O telefone toca. Quem era, painho? Estou com o dinheiro aqui na mão para você comprar a tua moto. Aleluia, glória a Deus. E eu perdi a conta, irmão, de quantas vezes em outras situações que a ansiedade vem para te deixar louco. Você sai dando coice em todo mundo. Marido em cima da mulher. Acho que é isso, filho. Eu estou nervoso. A mulher que olha para o marido, que o marido até baixou a orelha. Que o cara fala assim, não fale com ela hoje não. A mulher está tensa. Tá um negócio maluco. As crianças resolveram fazer barulho justo nesse dia. Os dois doidos, a criançada com adrenalina dentro de casa. Aí, irmão, é nessa hora que você precisa ser crente. Falando sério, irmão. É nessa hora que você precisa ser crente. Ser crente com louvorzinho no fundo é fácil. Ser crente na igreja é fácil. É nessa hora que você tem que ser crente. É nessa hora que você tem que ser crente. Pense que a tua boca é consagrada a Deus, viu? Ah, porque eu tô com a moléstia hoje. Certa. Acho que o Satanás ele fica sentado na estante da tua casa, assim, no móvel. A crente doida, olha o crente maluco. Olha o xarope ali, ó. É nessa hora, quando tudo parece que saiu do teu controle. É nessa hora que nada está fazendo sentido. Que é hora de você se aquietar diante de Deus e falar, Senhor, o teu reino, a tua vontade, governa a minha vida. Eu não vou fazer o que o diabo quer que eu faça. Senhor, eu quero viver Filipenses 4:6. Eu quero entregar nas tuas mãos as minhas preocupações, a minha ansiedade. Eu quero te louvar, eu quero te entregar sacrifício de louvor. Eu quero te louvar na hora que está dando tudo errado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente, guardará o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque o que é prioridade como prioridade na tua vida.
Faça os ajustes que você precisa fazer. Coloque Deus em primeiro lugar. Guarde as suas desculpas para você, não para Deus, irmão. Se separe para o Senhor. Se separe para Deus e fala: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida. Porque a gente é tão dependente de Deus, irmão, que é um texto que eu leio assim, quando eu leio ele, eu fico assim: meu Jesus, não tem para onde escapar não. Não tem para onde escapar. Você lê Romanos 2, se eu não me engano, é versículo 4. Paulo está falando assim: não ignore que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Opa aí, irmão. Você não tem esse poder de falar assim: a partir de hoje, eu resolvo me arrepender. Até para se arrepender. Eu falo: Senhor, tem misericórdia no meu coração. Quem é aqui, irmão? Não precisa nem levantar a mão, se você não quiser. Mas quem aqui, você já ficou no momento da sua vida em que você viu que você estava frio, que você estava errado e sem vontade de se consertar? Quem aqui sabe do que eu estou falando? Frio, todo errado, não vou nem entrar em quê, muitas coisas, todo troncho, tudo bagunçado. E lá no fundo, a vontade é de enfiar mais o pé na jaca ainda. Eu estou mesmo. O cara que já está leproso, a feridinha mais ou menos. Tem outras coisas que pode falar, mas é feio. Você entendeu? Mas se você é alguém inteligente, alguém que tem a sabedoria que vem de Deus, esse é o lugar que o diabo quer te colocar. Então você chega para Deus e fala: Senhor, tenha misericórdia do estado que está o meu coração. Eu estou cansado, eu estou de saco cheio, eu não estou com vontade de orar. Não estou nem com vontade de ir na igreja. Estou aqui porque é o bispo que veio, ou porque se eu não fosse, eu ia encher minha paciência. Sabe, porque não estou nem com vontade de estar aqui. Alguém já ficou sem vontade de vir na igreja? Não estou com vontade. Não estou com vontade de orar, não. Mas, você é condenado pela minha negligência? Mas não estou afim de fazer nada, não. Eu posso, mas não estou afim, não. E a gente ora, a gente chega para Deus e fala: Senhor, olha o estado do meu coração. Eu estou com muito mais vontade das coisas desse mundo do que das tuas coisas. Me ajuda. Me ajuda a me arrepender, me ajuda a me converter, me ajuda, Senhor, a ter um coração completamente para Ti. Porque se eu não consertar isso, se eu não usar a minha vida de oração para falar assim: Senhor, me ajude. Orar pela minha vida de oração. Eu estava conversando com um pastor, e esse pastor estava arrasado. Porque Deus deu para ele uma estratégia de fazer um jejum pelo Brasil, e não sei o quê, 21 dias em que nós vamos orar pelo Brasil. E aí ele ficou arrasado, porque a maior parte dos 21 dias só foi ele e a mulher orar. E ninguém da igreja quis saber de orar. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei assim: pastor, mas eu acho que é o seguinte, na boa, eu acho que você, em vez de estar orando pelo Brasil, você deveria orar por você e pelos intercessores da sua igreja. Porque como que você vai ganhar o Brasil se a sua igreja nem ora, pastor? Então acho que antes de você orar pelo Brasil, ore pelo estado da tua igreja. Ore e pede para Deus ajudar as pessoas da sua igreja a querer orar, para você parar de olhar para os outros e você olhar para Deus. É mesmo, né? Eu falei: Sabe, irmãos, Deus conhece o estado do teu coração. Se você entrou hoje aqui triste, se você entrou hoje aqui muito mais preocupado com dinheiro, com posição, muito mais preocupado com a educação de filho, muito mais preocupado com relacionamentos, muito mais preocupado com a tua aparência física, muito mais preocupado com qualquer coisa do que preocupado com a sua vida com Deus, peça para Deus hoje consertar isso. Porque quando você está bem com Deus, o resto Ele vai colocar no lugar. É um efeito em cadeia, assim, sabe, é a tua vida com Deus que faz você se sentir bem, é a tua vida com Deus que faz você se sentir forte para orar, é a tua vida com Deus que te dá força para aguentar as viroses que tem no mundo, não só virose física, biológica, mas viroses espirituais que abatem a gente, e que você saia daqui hoje na força do Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês vão poder vir amanhã e domingo, mas a minha expectativa é que, conforme a gente vai consertando coisas que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ter falado com alguns de vocês aqui, não é possível. Sabe, Deus deve ter falado com alguém aqui. Pelo menos uma meia dúzia Deus deve ter falado. Sabe, se meia dúzia aqui conseguir falar assim: Senhor,
A prioridade é a prioridade na minha vida. A coisa secundária é secundária. Se eu cuidar da secundária, a secundária não resolve a primeira e a primária também não resolve. Mas se eu cuidar do que é mais importante, que é a minha vida contigo, me lembrar do teu reino, o resto vai se encaixar na minha vida em nome do Senhor Jesus.